Mais um vídeo aqui no nosso canal e agora nesse momento nós vamos trazer notícias para vocês que já eram esperadas há muito tempo. Estou falando do STF, estou falando de Alexandre de Moraes e estou falando dos próprios colegas de Alexandre de Moraes já começarem a firmar o pé para o próprio magistrado e as coisas começarem a mudar definitivamente. Claro, para um jeito e um lado bem difícil para Alexandre de Moraes, o que já era esperado. Mas finalmente agora, pessoal, eu trago notícias para vocês que são muito relevantes aí em tudo o que está acontecendo aí, junto com o próprio julgamento da extrema direita aí, né, Bolsonaro e seus aliados, e todos esses mandados de prisão aí que Alexandre de Moraes está destilando, né, sem dó nem piedade, né, com a Carla Zambelli, com o Índio, com Léo, com muitas pessoas, né, que estão sendo investigadas e estão com mandados de prisão em aberto, né? Vocês sabem que a própria Carla Zambelli aí, agora, né, que é uma das primeiras notícias que eu trago aqui para vocês, né, que a Carla Zambelli agora, né, já está, não é, com um mandado de cassação também, né? Uma carta aí enviada ao presidente da Câmara dos Deputados aí, né? E agora complicou de vez, né? Alexandre de Moraes pediu definitivamente aí a cassação e também, né, que seja deportada aí da Itália, Carla Zambelli, né, para que cumpra a pena no Brasil. Vamos ver o que vai dar tudo isso, porque ele disse que não vai poupar esforços, né, tendo em vista que Carla Zambelli desafiou e Alexandre de Moraes também, né, em seu discurso antes de seguir aí, né, para fora do Brasil. Com o seu visto na mão, logicamente, não estava ainda, né, com os mandados fechados, estava em aberto aí, e ela simplesmente saiu e desafiou Alexandre de Moraes. Mas olha nessa notícia que eu trago agora para vocês, pessoal. Olha só, o próprio, já inscrevam-se aí no canal, ative o sino e compartilha essa notícia aí, tá? Para o máximo de pessoas, pega o link dessa notícia aí, joga nos grupos e vamos para cima. E deixa o like, senta o dedão aí. Olha só, André Mendonça, é colega de Alexandre de Moraes. O que está acontecendo, pessoal? Mendonça votou, tá? Ele é o único dos magistrados, aí André Mendonça também é ministro do STF, ele é o único no STF a votar por tirar Moraes do julgamento do golpe de Estado aí, né, que envolve Jair Bolsonaro. Tá? O corte rejeitou mais uma tentativa de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, de alterar a ação sobre a conspiração de 2022. Tá? Isso aqui cai como uma bomba aí no colo de Alexandre de Moraes, porque agora não é qualquer um, é um ministro também do STF. Tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi o único aí a votar por declarar o colega Alexandre de Moraes impedido de julgar o inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. Mendonça acolheu parcialmente um recurso de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Rejeitou, porém, o pedido para afastar do julgamento os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, o procurador-geral da República, Paulo Gornetti também. Todos os demais ministros negaram a solicitação do bolsonarista Moraes, Dino e Zanin, se disseram impedidos de julgar o pedido contra eles próprios, mas rechaçaram aí as outras demandas. A votação ocorreu no plenário virtual. O argumento de André Mendonça é que Moraes seria vítima da trama golpista de 2022. Trata-se de uma referência ao plano para exterminar aí o ministro, que só não teria ido adiante devido à recusa do comando do Exército de aderir
né, ao golpe, ou aderir ao golpe de Estado. É certo que o sujeito passivo do crime de organização criminosa é a sociedade, assim como quanto aos crimes contra o Estado democrático de direito. O sujeito passivo é a democracia. Entretanto, isso não altera o fato de que, de acordo com o intercogitado, aos atos executórios atingiram diretamente o ministro relator Alexandre de Moraes, escreveu Mendonça no voto divergente. Tá? O que ele quer dizer com isso, pessoal? Que Alexandre de Moraes, como vítima, não pode ser nem relator e nem juiz. Não pode julgar algo, né, que ele está como vítima. Qual é o juiz que sendo vítima, vai absolver, né, o acusado? Nenhum. Então, Alexandre de Moraes não estaria em condições. Mendonça também já discutiu com Moraes no plenário sobre os ataques de 8 de janeiro de 2023. O bate-boca aconteceu aí, né, quando a corte julgava o primeiro réu por envolvimentos nos atos golpistas contra as sedes dos três poderes. Mendonça, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, lembrou sua atuação em datas como o 7 de setembro e disse não entender como o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Moraes interrompeu o colega e frisou ter havido omissão da polícia militar do Distrito Federal no 8 de janeiro. Eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode utilizar força nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federativo, prosseguiu. Moraes também disse considerar um absurdo Mendonça querer falar que a culpa de 8 de janeiro é do ministro da Justiça. À época, o chefe da pasta era Flávio Dino, que passaria a integrar o STF em fevereiro de 2024. Tá? Então, houve aí esse bate-boca. Vossa Excelência é que está dizendo isso. O Brasil quer ver esses vídeos do ministro da Justiça, respondeu Mendonça. Né? É um absurdo quanto 5 comandantes da PM estão presos quando o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, fugiu para os Estados Unidos, jogou o celular dele no lixo e foi preso. E agora Vossa Excelência vem no plenário do STF, que foi destruído, dizer que houve uma conspiração no governo contra o próprio governo. Tenha dó, completou Moraes. Então houve aí esse bate-boca aí, né, entre Alexandre de Moraes e André Mendonça, que é, né, do lado aí de Bolsonaro, tá, pessoal? Então, começou aí as farpas entre colegas e isso prejudica, né? Fica meio chato aí para Alexandre de Moraes. Mas nós trazemos mais notícias para vocês a qualquer momento aqui no canal, tá bom, pessoal? Fica ligado aí.